Macumbex, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que todo conhecimento que você tem te dá permissão para entrar em qualquer lugar? Porque tem floresta que não se atravessa pela força, nem pela habilidade e nem pela coragem. Tem lugar que só entra quando o silêncio deixa. Hoje eu vou te contar o Itã de Oxóssi, aquele conhecido de Oxóssi e Ossanha que quase ninguém explica direito. Não é sobre desobediência e não é sobre castigo, não. É sobre limite, é sobre hierarquia, é sobre o momento em que até o melhor caçador precisa aprender a esperar. Tem muita gente que conhece esse Tã, mas interpreta de forma errada. Então fica comigo, porque hoje você vai entender todos os fundamentos e a moral dessa história. Então vamos lá. Nem todo perigo se anuncia com barulho ou violência visível. Existem lugares que observam antes de agir, esperando o momento certo. A floresta não avisa quando vai ensinar, ela simplesmente aceita a presença e decide o destino. E quando isso acontece, não existe volta fácil, tudo começa no silêncio. Mãe não precisa de aviso para sentir o perigo. Quando o coração aperta sem explicação, algo maior está se movimentando. Iemanjá sentiu que o equilíbrio da casa estava ameaçado. Não era medo, era intuição profunda. Intuição de mãe raramente falha. O oráculo não cria o destino, ele revela os caminhos possíveis. Não traz o conforto, traz a verdade. A resposta que chega nem sempre é a que se quer ouvir, mas é sempre a que precisa ser compreendida. E naquele dia, a mensagem era clara e pesada. O aviso foi direto e sem rodeios. Oxóssi não deveria entrar na floresta naquele momento. Ali, ele não seria apenas um caçador experiente. Ali ele se tornaria alvo de forças maiores. O perigo não estava na caça, mas no encontro. Fartura não significa segurança absoluta. Às vezes é apenas o cenário antes da mudança. A casa estava cheia, mas o destino já se movia. Do outro lado, Ogum não espera o tempo agir por ele. E o seu irmão Oxóssi não impõe presença. Ele se integra ao ambiente. Sua força não está no impacto, mas na precisão. Ele observa, espera e escolhe o momento certo. Nada em Oxóssi é exagero ou desperdício. Sua vitória nasce da paciência. Iemanjá então percebe que algo sai do eixo natural. Mesmo em meio à prosperidade, seu coração sente o risco se aproximando, com um pressentimento. E mãe enxerga isso antes do fato. O pedido de Iemanjá não era uma ordem, era proteção. Ela sabia que aquele caminho escondia algo, além da caça. Oxóssi ouviu, mas não aceitou. A liberdade raramente entende os limites. E quem nasce caçador detesta ser contido. Todo caçador acredita que controla o território que pisa, mas nem todo o território aceita ser dominado. A floresta não impediu Oxóssi de entrar, ela apenas permitiu. E permissão, nesse caso, não significa segurança. A floresta muda quando reconhece uma presença importante. O silêncio substitui os sons naturais. O ambiente se torna atento e concentrado. Oxóssi sentiu o olhar invisível sobre ele, e não havia como fingir que não percebia. Ossain não invade, ele emerge, senhor absoluto das folhas. Ele governa sem pressa. Nada cresce sem seu consentimento. Nada se cura sem sua permissão. E a floresta é o seu corpo. Aquele encontro não era acaso, era chamado. Oxóssi entrou num território onde tudo tem dono, e Ossain decidiu que ele precisava aprender. Nem todo aprendizado vem pelo conselho, e nem todo presente é recompensa. Alguns são iniciação. Aquela bebida não trazia morte, mas esquecimento. Era um portal, não um veneno, e Oxóssi escolheu atravessar. A memória não foi arrancada de Oxóssi, foi apagada aos poucos. O nome, a casa e passado se afastaram. Restou apenas o corpo e o presente. Oxóssi deixou de lembrar quem era, e isso fazia parte do processo. As folhas ensinaram através do corpo. Cada boca carregava conhecimento antigo. Quem aprende com ossanha, aprende sentido. A floresta não fala, ela se transforma. E a transformação às vezes não é confortável. O caçador se tornou floresta, seu corpo aprendeu novos ritmos. A pressa desapareceu completamente. Ele vive, mas não lembra. E esse esquecimento sustentava o aprendizado. E a grande verdade é que a iniciação não tem prazo. O tempo não manda nesse processo, só atravessa quem aceita esperar. A floresta não devolve ninguém antes da hora, e Oxóssi ainda não tinha terminado. E a casa de Iemanjá estava mais quieta do que o normal. A falta pesa mais do que a fome. A casa toda sentiu a ausência de Oxóssi. Algo havia sido tomado, e aquilo não era pequeno. Ogum não aceitava a perda sem resposta. Se alguém levou, alguém vai buscar. Ele não negocia com mistério, ele enfrenta. Onde Oxóssi entra em silêncio, Ogum entra rompendo. O ferro cria caminhos onde não existiam. A floresta reconhece aquela energia, mas não se curva facilmente. Aquilo não era guerra, era fundamento contra fundamento.
Ogum traz ação, o Sain sustenta o mistério. Nenhum dos dois estava errado. O Oxóssi então surgiu diante de Ogum. O seu corpo estava ali, mas a memória não. Nem todo resgate é imediato, às vezes é preciso chamar a alma. E Ogum sabia disso. E a grande verdade, Macumbex, o nome chama a raiz, o nome puxa de volta quem se perdeu. Quando Ogum chamou Oxóssi, algo respondeu. A memória começou a despertar. A memória não volta gritando, ela acorda devagar, dói, mas retorna. Oxóssi lembrou quem era, e isso encerrou o ciclo. Ogum então conduziu Oxóssi para fora da mata. O Senhor observava, imóvel sem interferir. Ele não perdeu ninguém, ele ensinou. Quem aprende é liberado, mas nunca sai igual como entrou. A grande verdade é que quem atravessa a floresta retorna transformado. Oxóssi voltou mais silencioso, mais atento e mais inteiro. O mundo ao seu redor não mudou, quem mudou foi ele. E quando isso acontece, nada mais é visto da mesma forma. A flecha aprende a esperar. E o vento muda, o mar se acalma, Iemanjá fecha os olhos e o corpo reconhece. Mãe sente antes do passo chegar, antes da voz, Iemanjá sabia que Oxóssi estava de volta, mesmo diferente, mesmo marcado. O abraço não apagou tudo, mas ancorou. Oxóssi voltou para casa, não como antes, mas como precisava. A casa era a mesma, Oxóssi não. Quem atravessa a floresta carrega a marca, e isso muda tudo. Oxóssi aprendeu a esperar, e isso muda o destino. A flecha agora respeita o tempo. Quem aprende isso erra menos. As folhas balançavam ao vento, o sussurro distante ecoava. Nada visível surge, a floresta permanece observando. Ela não prende, ela marca. E quem foi iniciado nunca esquece. E o Sain nunca abandona. Nem toda flecha precisa voar, algumas precisam de permissão. A vitória mora na espera, e Oxóssi aprendeu isso. Ogum protegeu, mas não controlou o destino. Quem tem que aprender caminha sozinho, e Oxóssi agora estava pronto. O Sain, que observava sempre tudo de longe, lentamente entre as folhas, não castigou, ele iniciou, e a iniciação não se desfaz. Quem atravessa carrega para sempre. E a verdade é que o aviso nunca foi prisão, era preparo. Mas só entende isso quem atravessa o processo e quem respeita o tempo. A flecha não vence pela força, vence pelo tempo, pela espera e pela permissão. Então, Macbex, não foi sorte, foi fundamento. E fundamento não falha, ele sustenta. Aproveitando, deixa aqui nos comentários quantas vezes você chamou de atraso o que realmente era iniciação. Quantas vezes você reclamou do tempo que na verdade estava te salvando. Pensa nisso, Macbex. E agora, para fechar o entendimento desse tempo, Oxóssi não saiu dessa história mais forte, ele saiu mais consciente. Ele aprendeu que nem toda habilidade garante permissão e que nem toda floresta se atravessa pela força. O encontro com o Sain não foi castigo, foi fundamento, porque há saberes que só se acessam quando o orgulho cai em silêncio. Nesse tanto, a gente não fala sobre vilões ou heróis, fala sobre limite, hierarquia e aprendizado. O Sain não erra, Ogum não invade à toa. Oxóssi não desobedece sem consequência. Cada força cumpre seu papel, porque todo Itã carrega um ensinamento escondido para quem sabe escutar. E a pergunta que fica é simples: será que você tem entendido os fundamentos por trás das histórias que escuta? Se você ouvir esse Itã só como uma história, ele termina aqui. Mas se você entende que cada lenda carrega um fundamento, então ela continua dentro de você. Me conta nos comentários qual foi o aprendizado de Oxóssi para você. Curte e compartilha para quem precisa ouvir isso. Então é isso, Mapex. Espero que vocês tenham entendido todo o fundamento por trás desse Itã. Se vocês já passaram por algum tipo de iniciação, conseguem entender o poder do silêncio e o fundamento de chamar pelo nome para trazer a pessoa de volta, né, Mapex? Então é isso. Abraço do amigo Zé Pineda das Almas.